Dando continuidade na parte 3, sobre circuitos combinatórios, iremos ver DMUX. O DMUX, ou que nós chamamos de multiplexador, certo? Ele vai realizar a função inversa do multiplexador, ou seja, a informação recebida em única entrada de dados, ela vai ser enviada por uma saída selecionada. Quer dizer que cada vez a gente vai ter uma saída. E aonde quem gerencia isso aqui? O nosso controle de seleção. Aqui um exemplo de um DMUX, onde nós temos na nossa entrada o nosso input, as saídas, os nossos outputs, ok? E aqui embaixo nós temos as nossas variáveis de controle, onde a cada momento eu vou ter, de acordo com a minha entrada, eu vou estar direcionando para uma saída diferente. Então vamos ver resumidamente como é que funciona a tabela verdade. Aqui nós temos o nosso input. Se eu tiver 3 variáveis de controle, eu vou ter como saída 8 saídas diferentes. Lembre-se que são momentos diferentes. Então, de acordo com a minha seleção do meu controle, eu vou ter a saída em cada um desses pontos aqui. Em resumo e matematicamente, como é que ficaria a minha saída 3? Bom, aí eu vou ter a minha entrada, por isso que ela se chama 0, né? Começou a partir do 0, onde esse cara vai ser representado por 1, e esse cara aqui representado por 0. Basicamente, ele é um produto canônico das variáveis. Mas para que vai servir isso aqui? Para que depois eu consiga trabalhar dentro de um CI esse processo de uma forma um pouco mais simples do que a explicação que eu estou dando aqui. Tá? A gente vai acabar entendendo por que a gente vai acabar chegando em determinado ponto. Se eu fosse montar um circuito equivalente a um DMUX, como aquele nosso exemplo, onde nós temos uma entrada, 3 variáveis de controle e 8 saídas, porque são 8 saídas, começamos no 0 e terminamos no 7. Tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que ver, eu vou desenhar esse cara aqui do lado aqui, ó, tá? Então, para que eu possa garantir que em determinado momento eu funcione apenas essa porta, eu coloquei aqui 3 negados. No de baixo, eu coloquei apenas 2. Nesse daqui, só os 2 da pontas. Então, de acordo com a variação desse meu negado, em cada um deles, eu tenho as 8 combinações diferentes, para que cada uma dessas combinações ela funcione apenas uma única vez. Tá? Então pense aqui, ó. Eu vou pegar esses 3, são os 3 negados. Vamos supor que por acaso os 3 depois como resultado, né, eles começam todos eles como 0. Né? Então eles todos vão virar 1. Esse cara aqui fica valendo 1. Imagine que todos eles aqui tem 0 no primeiro, 0 no segundo, 0 no terceiro. Então quer dizer que todos esses caras aqui passam a ser 1 por questão do negado. Então, como é uma porta E, a resposta vai ser 1. Então, nesse exato momento, o que eu entrar agora aqui no meu input é o que vai acabar saindo nessa minha porta aqui. Vamos então observar a nossa tabela verdade, que ela pode ter ainda, tem mais 2 variáveis aqui que nós vamos comentar sobre elas, e ela tem uma particularidade. A gente sempre começando pela letra A, depois o B, o C e depois o D. Nesse caso, a gente começa com ela invertida para o nosso DMUX. De acordo com o resultado, o que importa? Importa que, por exemplo, que o A esteja no 0, o B esteja no 0, o C no 0 e o D no 0. Não se preocupe pelo fato dessa tabela dela estar no sentido invertido. Tá?
porque o importante são os valores que estiverem em cada uma delas. Então, se fosse 4 chaves, as 4 chaves têm que estar desligadas. E aqui eu acabo tendo o meu acionamento do meu Y0. Okay? Depois tem Y1. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 4 variáveis aqui. Eu acabo tendo aqui 16 possibilidades diferentes. Depois a gente vai acabar vendo sobre o G1 e o G2. Então, dentro de um CI, que nós vamos ver qual modelinho de CI a gente pode pegar aqui, eu tenho aqui as minhas 4 entradas. O meu G1 e G2 ele tem vários modos de operação, mas para que ele seja funcional para aquilo que a gente vai acabar utilizando, a gente vai ligar o G1 e o G2 no Terra. Se eles tiverem possibilidades de um tiver no VCC, não importa muito que eu vou ter aqui na minha entrada, vou ter saídas diferentes, ok? Então, vamos supor que eu tivesse a seguinte equação aqui, ó. A, B, C, D, né? Aí todas elas aqui. Está no formato canônico. Pessoal, canônico vai aparecer as 4 letras e nenhuma delas vão estar juntas, ok? Canônico. Bom, canônico. E aí eu vou transformar aonde não tiver barrado em 1. Aí que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar lá naquela minha tabela verdade da página anterior e vou procurar aonde que o A vale 1, o B vale 0, o C vale 1 e o D vale 1. Eu vou encontrar lá no Y11. Depois a mesma coisa eu faço aqui, ó. Aliás, esse cara aqui tinha que ser 0, né? Opa, houve um pequeno equívoco aqui. E esse cara aqui também tem que ser 1. Bom, pessoal, vamos corrigir isso aqui agora aqui. Tá? Aonde que eu encontrar lá, vamos supor que encontrei no Y9. Aqui, ó, 0, 0, 1, 0. No Y2. E aqui 1, 1, 1, 1, que é a última opção, Y15. Como que eu faço a ligação? Esses caras aqui, eu posso ter eles ligados numa chave para estar ligando aqui no nosso VCC. Ok? Chavinha aqui, né? Chavinha para cada um deles aqui. O que ficou faltando nesse desenho aqui, ainda tem mais uma coisinha aqui, que é o Y11 estando ligado. E essa aqui é uma porta NAND. Ou não E. Ele é o inverso do E, tá bom, pessoal? Então, se a resposta fosse 1, viraria 0. E se ela for 0, ela vira 1. As entradas dele aqui na frente, aqui, todas elas já são barradas. Tá? No CI, a própria porta, ela já vai sair para a gente já barrada. Então não tem que se preocupar depois em barrar. Eu só preciso somente desse NAND para poder fazer a nossa operação. Aqui eu coloquei um exemplo. Se eu precisasse ter agora 5 variáveis de entrada, tendo 32 de saída, certo? 2 elevado à quinta é igual a 32. Tá? Se eu precisasse ligar 2 CIs para precisasse de 5 entradas, aí eu teria que trabalhar exatamente com o G, onde tem o funcionamento normal, para alguns casos, né? E aqui, se eu colocar no G igual a 1 aqui, eu vou ter Y igual a 1 para todas. Tá? Isso aqui só num caso bem específico em que a gente está tipo, trabalhando, né? Mas para você entender que isso aqui também é feito no formato de ligação dos dois, sim, é possível. Eu sei que nem todos vocês podem ter um computador, pessoal. Então, isso que eu vou explicar aqui é para quem tem um computador, pode baixar o EWB, seja lá no meu blog, tá? O EWB também, a versão que a gente utiliza é a versão 5.12, ela pode ser encontrada em várias páginas no próprio YouTube, o pessoal ensinando como é que você baixa lá o EWB, né? Inclusive em português, com o manual, apesar que eu coloquei o manual para vocês aí, tá? Então, para quem tiver o EWB, segue nesse processo. Quem não tiver o EWB, vai ter que fazer a tabela verdade na mão, pessoal, tá? Não tem jeito. Ah, professor, mas tem alguns sites que fazem a tabela verdade. Toma cuidado. Alguns sites
para fazer A barrado, você tem que fazer isso aqui, ó. Circunflexo A. Se você encontrar algum que tenha A com apóstrofe, bonitinho, do mesmo jeito que a gente vem fazendo, joia. Caso contrário, evite, porque ele vai te dar uma tabela verdade errada e a sua ligação vai ficar completamente errada. No exercício vai acabar valendo metade da nota, porque eu considero pelo menos o esforço de você ter feito o desenho e trabalhar em cima disso daí. Então vamos ver como é que funciona aqui no EWB. Então eu vou entrar aqui na parte digital. Eu vou pegar aqui na parte digital, ele tem um deck, tá? Onde estão meus demultiplexadores. Para facilitar um pouquinho o trabalho, eu tenho uma versão genérica dele aqui, tá? É 8:1. A gente vai acabar vendo isso daqui. E para ajudar um pouquinho a gente também, eu vou lá no final na parte de instrumentos e vou pegar o Logic Converter, o conversor lógico, tá? Se eu marcar aqui A, B e C, ele vai ficar desse jeito, tendo aqui. Para que eu consiga preencher essa tabela, é só digitar a equação aqui. Uma dica muito importante, pessoal, é quando eu tiver que fazer um exemplo, fazer o A barrado. O apóstrofe não sai direto, tá? Para isso aqui funcionar, você vai ter que digitar, vai apertar a tecla Alt, segura a tecla Alt, aí no teclado numérico, você vai digitar o 3 e o 9. Se você fizer isso daqui, ele vai acabar aparecendo um apóstrofe dentro do EWB. Vamos lá fazer um exemplo, né? Eu digitei aqui uma equação, vamos ampliar um pouquinho ela aqui, né? Vou digitar aqui, escrever aqui do lado aqui, A vezes B barrado, mais A, C, mais, aqui é o B vezes o C, e os dois barrados, ok? Para quem ainda não entender essa parte do apóstrofe, eu vou copiar aqui embaixo, exatamente como que seria com o barrado em cima, né? Esse aqui, o barrado aqui é em cima dos dois. Tudo bem? Tá. Uma vez que eu digitei a função, eu vou vir aqui, nessa parte aqui, e vou colocar para que ele transforme a minha equação na tabela verdade. Então, ele acabou montando para a gente a tabela verdade. Um destaque que nós temos aqui, ó, é nessa parte aqui, ó, no 3. Tá? Ele começa a partir do 0, 0 até o 7, né? No 3. No 3 aqui, a gente acabou ficando aqui com 0, né? Então, de acordo com a parte teórica que eu expliquei ali atrás, eu vou ligar todas essas portas, o Y0 até o Y7, pulando apenas a porta Y3. Tá certo? Então, essa portinha aqui, ó, opa, ela vai ficar com 0. Então, ela não precisa estar ligada para funcionar. Então, vamos falar no detalhe curioso. Não sei se todos, quando a gente teve a nossa aula com EWB, se todos prestaram atenção quando eu expliquei isso daqui. Quando eu coloco uma porta, um exemplo, peguei a porta NAND agora aqui, ó, tá? A porta NAND, o símbolozinho dela está aqui embaixo aqui. Ela vem, naturalmente, ela vem apenas com 2 entradas. Como a gente vai ter que ligar 7, então tem que mudar apenas aqui para 7. Para selecionar para a gente poder fazer a nossa ligação depois lá no CI. Ok? Então vamos ver como é que fica aqui. Tá? Então, pessoal, olha, de 0 até 7, a única porta que eu não tenho que ligar é a nossa porta 3. Ó. Tá vendo que ela está aqui, ó. Certo? Então, nossa porta 3 aqui, eu deixei ela aqui em vazio. Todas as demais portas eu acabei ligando no nosso NAND. E detalhe para uma coisa bem interessante. Se você olhar aqui na frente, aqui, ó, do número 12, ele tem uma bolinha lá. Então, tem uma bolinha lá, tá o fiozinho aqui, e aqui em cima está escrito número 12. Ok? Eu fiz a ligação novamente no Logic Converter, por quê? Porque depois eu quero testar para saber se aquilo que eu estou fazendo está certo. O nosso G, a gente vai ligar ele aqui, ó. Tá? Ele tem uma bolinha também lá, mas a gente liga ele no terra, para que ele funcione corretamente.
tá? Então, ó, pulando o Y3, tá? Ou a porta 3, podemos dizer a porta 3 aqui. Tá, a tabela verdade, quando a gente girou ela, ela ficou desse jeito. Aonde que na parte 3, ele acabou ficando zerado, certo? Depois, quando eu fui fazer o teste, aqui, vamos colocar, marcar o 3, grifar o 3 aqui, ó. Grifou o 3 junto com o 2 junto aqui. Quando eu fui fazer o teste, ele saiu desse outro jeito, saiu aqui no 6. Nossa, professor, por que saiu invertido? Lembra que a nossa tabela verdade, isso aqui ele não estava escrito de forma ao contrária? Tá? Então, para que essa tabela aqui assim, para que funcione na hora que eu fizer a ligação, eu vou ter que inverter. Vou ter que colocar aqui, porque lembra aqui, ó, vamos pensar aqui, vamos pensar só nesse pedaço da tabela. Vamos vir até aqui, ó, tá? Para que isso aqui funcione dessa forma, como está aqui, o A fique 0101, aqui eu vou ter que ligar o C, o B está no meio e o A fica aqui. Apenas para efeito de teste, pessoal. Não estou invertendo a equação, não estou mudando nada. Simplesmente é para efeito de teste, para que eu possa verificar. Porque o teste que faz aqui, ele não começa com 0,1 aqui no A. Se ele começasse com 0,1 aqui, estava tudo certo. E aí o resultado saía perfeito. Como para ele testar, ele sai ao contrário, ele vai começar pela letra C sempre, e aqui a gente tinha que começar pela letra A, então vai acabar saindo invertido. Tá? Por isso que se você olhar aqui, ó, desse lado, a linha 3 está 0, 1, 1. Na linha 6 está 1, 1 e o 0. Está invertido. Tá? Somente a ordem dos números. Então, agora ligando de forma invertida aqui, certo? Então, lembrando que aqui nesse pretinho aqui eu estou ligando o C. No azul, vamos pegar aqui a cor azul, aqui, vamos colocar nas cores aqui para ficar um pouco melhor. Então, aqui ó, o C ficou aqui. O B está no azul. Opa, não mudou a cor aqui. Vou pegar a borracha aqui só. Opa. Vamos mudar aqui para vermelho. E o A ficou no vermelho. Tá certo? Pode ver que eu estou saindo aqui, o A ó, está entrando no vermelho. Então, lembrando, acontece que se eu fosse olhar isso aqui era C, B, A. Aí eu mandei testar para verificar aqui. E exatamente deu no 3. Funcionou perfeitamente para a gente aqui no 3. Aqui, ó. Funcionou o 0. Apenas para efeito de teste, pessoal. Isso aqui não tem nada que vai mudar com a ligação efetiva. Quando é para ligar o CI para montar no circuito real, a gente vai ligar o A no A, o B no B, o C no C, assim por diante. Mas apenas para poder testar aqui no EWB, eu tive que inverter apenas para estar verificando isso daí. Ok? E só para efeito de teste, né? Eu com a tabela verdade na mão, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, onde eu pego a minha equação, não estou pegando a minha tabela verdade, pego a minha equação agora aqui, certo? E vou mandar montar o circuito. Então, aquele circuito lá, ele podia ser montado dessa mesma forma, né? Aqui vamos colocar aqui a nossa saída aqui, que é o nosso Y aqui, podia ser montado exatamente dessa mesma forma, ok?